A gente vai agora para a segunda parte dessa primeira aula e a gente vai falar sobre o racional do planejamento da aquisição de dados do oceano. Tem bastante de base científica, vocês vão ver que eu não citei aqui a literatura, mas eu vou passar para vocês as referências, chave, enfim, formas que vocês têm de se aprofundar nesse material, mas para a gente relembrar essas diferentes etapas, principalmente quando a gente participa de um programa de monitoramento, ou a gente está elaborando um programa de monitoramento, e são fases que são fundamentais para que a informação que a gente obtenha, ela tenha qualidade, ela vai resolver o problema que é foco, por exemplo, de um estudo. Então, entrando no tema, a gente tentou focar em monitoramento costeiro, mas poderia ser outros tipos de estudo do oceano. E por que monitorar os sistemas litorâneos, né? Então, quando a gente fala em monitoramento costeiro, o que a gente gostaria de englobar? Que são processos e práticas utilizadas para acompanhar essa dinâmica dos ecossistemas que estão na zona mais litorânea, né, na plataforma continental, entre o sistema terrestre e na interface com o sistema marinho, tanto para compreender o seu funcionamento, quanto para detectar mudanças. Em geral, a gente quer saber as mudanças associadas às atividades humanas, efeitos, né, impactos das atividades humanas. E esses monitoramentos, eles, em geral, são feitos ou in situ, ou seja, eles requerem técnicas de coleta que a gente vai lá e está diretamente em contato com o ambiente, ou através da aquisição de dados através de sistemas remotos, que são ferramentas que são posicionadas distante da fonte de dados. Ou a gente pode integrar os dois. A maior parte dos estudos, hoje em dia, a gente usa as duas técnicas, né? Técnicas in situ e técnicas remoto, de forma simultânea, vai depender do tipo de informação que a gente quer. E um exemplo clássico do monitoramento in situ é quando a gente precisa de alguém para ir lá e coletar aquela amostra, né? Ou contar manualmente, ou fazer a retirada de uma amostra. Aqui no caso a gente tem um colega nosso no meio da lama do mangue, e os dados remotos, a maior parte dessa informação que vem do oceano, né, dos dados adquiridos, são por plataformas espaciais, então elas estão na órbita e são os satélites, os diferentes instrumentos também na nossa atmosfera. O monitoramento costeiro, ele é uma etapa fundamental na observação do oceano, né? Então, quando a gente pensa nesse caminhar dos dados até o conhecimento, os diferentes projetos de monitoramento costeiro, eles são a chave, por exemplo, para a gente determinar o estado de saúde dos ecossistemas marinhos, aprimorar a eficiência na utilização desses recursos. A gente precisa ter informação constante dos lugares para saber se a gente pode utilizar os recursos ou não, ou se a gente está além da capacidade de suporte. Eles são base para a gente guiar as ações de manejo e conservação. Então, a gente não consegue gerenciar uma área de conservação ou uma espécie, a recuperação do ecossistema, se a gente não tem uma informação numa resolução bem fina, que no caso do monitoramento costeiro é essa, né? É um lugar que a gente vai sempre e que a gente tem essa informação numa alta resolução temporal e espacial. O que é isso? A gente tem uma alta frequência e amplitude de aquisição de dados. Os monitoramentos costeiros também são importantes para apontar fatores de risco. Então, quando a gente conhece melhor a dinâmica do ecossistema, ou de uma área, de uma espécie, e a gente consegue identificar de forma mais fácil essas alterações e correlacionar, né, buscar as causas e quais seriam esses fatores que estão determinando essas alterações.
E, além disso, alertar a sociedade para situações indesejadas. A gente só consegue saber quando é uma alteração que pode ter um impacto grande numa área, se a gente acompanha ela por bastante tempo e a gente tem informação suficiente para saber o que é uma flutuação natural do ambiente e o que é algo que as nossas atividades estão potencializando. O monitoramento costeiro, então, ele é crítico atualmente porque a situação do ambiente, ela está em alerta, né? A gente está numa crise planetária, ambiental, climática, e a gente, agora, nunca antes visto, a gente realmente precisa... Opa, voltou. Preciso voltar aqui. Ih, será que eu consigo? Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora a gente precisa ampliar, né, esses sistemas de monitoramento costeiro. A gente precisa ter muitos pontos monitorados. Por quê? Porque a gente tem condições ambientais extremas que a gente não tinha antes, né? Elas não são mais usuais, são situações que elas ultrapassam as flutuações ambientais observadas antes. A gente tem uma alta perda de habitat e extinção de espécies, né? A gente está na sexta maior extinção global no antropoceno, que seria essa, quando o nosso efeito na Terra está cada vez maior. A gente tem uma expansão populacional nas áreas litorâneas, apesar de ter a migração para o interior, mas a gente tem muita gente ainda morando no litoral, e mesmo quem não mora no litoral, o efeito das outras áreas sobre os ecossistemas costeiros é muito alarmante, né, um efeito negativo. A gente tem níveis de poluição marinha altíssimos, a gente ainda não conseguiu reduzir o nosso impacto de contaminantes nos ambientes marinhos, principalmente nas áreas costeiras, e a gente está começando a ver que os ecossistemas, eles mudam de estado para um estado irreversível. A gente tem alta sobrepesca, isso já vem há muitos anos, né, e agora a gente tem cada vez mais sentido no bolso, no mercado, que a gente não vê mais as espécies, isso quer dizer que elas não estão mais disponíveis para pesca, que a gente já pescou demais, não gerenciou, né, esses recursos de uma forma eficiente. A gente tem outros problemas, por exemplo, com a bioinvasão, né, que as diferentes, essa globalização, o fato da gente transitar em vários lugares, a gente tem, a gente muda as espécies de local e a gente tem um impacto grande da bioinvasão e dentre outras as situações críticas em que o monitoramento costeiro, ele é fundamental para a gente saber qual é o nível de cada um desses problemas, qual é a área de abrangência, se é possível recuperar ou não, e quanto tempo a gente tem para recuperar, né? Qual é a possibilidade que a gente tem de recuperação ambiental. O monitoramento costeiro, como outro estudo, a gente precisa de um planejamento. Então, existe um racional a ser seguido, com etapas que elas vão permitir que a gente desenvolva um projeto, um programa de monitoramento que ele seja eficiente, ou seja, que a gente consiga fazer a aquisição de medidas, de dados, que vão gerar informações úteis, ou seja, são informações que vão nos ajudar a resolver um problema, ou a conhecer melhor o ambiente, né? Quando falo problema, eu não queria trazer só esse fato negativo, mas conhecer melhor o lugar. A gente vai ter uma pergunta e quando a gente planeja, a gente consegue, no menor tempo possível, com a menor quantidade de recursos, trazer as informações que a gente necessita para resolver essas questões da sociedade, as questões do oceano que a gente tem tanto buscado para a sustentabilidade. Então, no planejamento desses monitoramentos, geralmente a gente segue um teste de hipóteses, a gente tem uma pergunta, a gente antecipa os padrões que a gente vai encontrar, a gente faz um delineamento amostral, quais são as amostras que a gente vai buscar, quais são as medidas que a gente precisa ter
para responder essa pergunta, para determinar um efeito de uma atividade humana? Quais são as informações-chave? Além das medidas, o que essas medidas vão me trazer de informação? Será que eu preciso de tantas medidas, muitas medidas? Ou a gente precisa só de uma, que seja uma boa indicador, um bom indicador? E eu consigo resolver os problemas, né? Eu consigo pensar. Então, desde o início, a gente precisa percorrer esse caminho para saber qual é o produto final, são os dados finais que eu vou precisar para resolver, para monitorar um determinado ambiente na costa. E quando a gente fala em teste de hipóteses, a gente tem esse histórico científico, né, baseando isso. Então, hipótese é algo que remete à metodologia científica. Mas, de forma simplificada, a gente precisa ter uma questão central, né? E exemplos de questões centrais são, essas praias, elas estão saudáveis? Ou seja, eu posso liberar o uso desses lugares para atividades humanas? Ou, por exemplo, tem uma espécie, ela já passou da sua capacidade de suporte, ou seja, eu posso liberar a pesca de uma determinada espécie? E eu sempre, quando eu tenho essas questões, eu tento antecipar resultados e padrões. Então, essa praia está saudável. Qual seria uma resposta? Sim, ela está saudável. Ou não, ela está saudável, ela não está saudável. Ou eu posso ser ainda mais específico. Não, essa praia não está saudável para determinados tipos de utilização. Ou sim, ela está saudável nesse momento, mas daqui a 5 anos, se a gente continuar nessa caminhada, nessa forma com que ela está sendo utilizada, ela não vai estar mais saudável, né? Então, antecipar resultados são importantes, não é apenas uma pergunta, o objetivo de um estudo. É interessante que a gente tente, de alguma forma, mapear quais seriam os potenciais resultados desse monitoramento costeiro. Isso pode ser feito em várias etapas do monitoramento, né? Eu posso fazer um monitoramento de 1 ano e eu tive um resultado e eu posso reformular essa hipótese ou antecipar novos padrões em função de uma condição diferente. Não é algo estático. Esse repensamento das hipóteses, o teste de hipótese, ele é algo dinâmico, principalmente em programas de monitoramento e que duram bastante tempo, ou que abrangem grandes áreas. E as perguntas clássicas, até de um planejamento de um projeto, mesmo que não seja um projeto ambiental, mas a gente vai antecipar por que o que a gente está fazendo esse monitoramento, quando que esse monitoramento vai ser feito, aonde ele vai ser realizado, como e quem vai participar. Então, o porquê qual é o objetivo central, onde eu quero chegar. Qual é o foco desse meu monitoramento? Quando é relacionado ao tempo, à escala de tempo, ou seja, qual é a frequência que eu preciso monitorar um determinado ambiente, uma determinada espécie, né? Qual é a resposta que eu preciso? Eu preciso monitorar isso em questões de horas? Eu posso monitorar uma vez por ano? Eu posso ir no lugar uma vez por ano? Ou eu preciso ir todos os meses, né? Qual é o nível de emergência daquele lugar e a dinâmica dos processos? Aonde, ou seja, eu posso ir num lugar só, numa praia só, ou eu preciso monitorar várias praias? Eu preciso me estender na escala de quilômetros, eu posso me manter na escala de metros? Ou seja, quais são os métodos? Existem protocolos? Qual é a área que eu tô trabalhando? É poluição costeira? Liberação de efluentes? Então, existe um protocolo já determinado para isso? Eu posso me basear em métodos existentes ou eu vou precisar criar um método diferente?
e quem são as pessoas que precisam estar envolvidas nesse monitoramento, ou seja, quantas pessoas eu preciso para ir para campo, ou eu não preciso ir para campo, eu posso fazer isso de forma remota, mas quais são os recursos que eu vou precisar, qual é a infraestrutura, qual é o nível de expertise das pessoas que vão estar envolvidas, né? Isso é o que a gente chama de delineamento amostral, de uma forma bem simplificada. E aqui eu estou querendo trazer em relação a uma reflexão mesmo, né? Não entrar exatamente e dar todos os possíveis tipos de monitoramento, que a gente não tem tempo aqui, mas para quem está participando, sempre se perguntar por quê, quando, onde, como e quem vai fazer, quem está participando. E se não é você que está elaborando isso, você está participando de uma das etapas, mas é importante saber também esses detalhes desse projeto, porque isso vai determinar a qualidade da informação. Quanto mais você sabe sobre aquele projeto que você está envolvido, melhor é a qualidade dos seus dados. É mais fácil de você identificar um erro seu ou um erro de uma outra pessoa, ou uma forma de se tornar mais eficiente. Além disso, então, quando a gente segue aqueles passos, a gente vai tentar construir uma base de dados. É para isso que a gente está fazendo aquelas perguntas. Então, a gente vai, no final, ter uma lista de variáveis, ou seja, uma lista de medidas de dados sobre aquele determinado projeto, sobre aquela determinada pergunta que a gente quer. Além disso, a gente busca ter uma lista de fatores de variação, ou seja, quais são medidas acessórias ou questões que vão influenciar as nossas medidas centrais. Isso a gente vai chamar de metadados. A gente também tem uma lista de causas potenciais, ou seja, quais são as fontes de variação, o que vai causar uma alteração naquele meu ambiente, naquele dado que eu estou medindo. Quais são processos que são causas potenciais, ou, além de processos, por exemplo, ações, fatores, e quais são indicadores de mudança, ou seja, qual é a informação-chave que eu preciso que vai me demonstrar um efeito naquele lugar. E isso nada mais é do que uma base de dados. Tem muitas informações, tem muitos dados diferentes aí que, quando forem processados, vão me trazer diferentes informações. Então, são diferentes dados, são diferentes planilhas que vão ser construídas dentro dos projetos de monitoramento. E aqui eu gostaria só de dar alguns exemplos de variáveis essenciais do oceano, que muitas vezes são englobadas nesses monitoramentos costeiros. A gente tem variáveis físicas, a gente tem variáveis biogeoquímicas, a gente tem variáveis que são interdisciplinares, ou seja, elas nos dão informação do oceano para diferentes áreas. E essas variáveis essenciais, elas foram apontadas pela comunidade global como sendo fundamentais para a gente poder compreender a dinâmica do oceano. E aqui eu vou colocar, essa é a lista fundamental, ou seja, sem elas a gente não consegue entender a dinâmica do oceano. Mas, por exemplo, correntes superficiais. A gente precisa ter um mapeamento, né, de corrente, para onde ela vai, de onde ela vai, qual a intensidade, salinidade, níveis diferentes de salinidade no oceano, quantidade, nível de oxigênio, nível de nutrientes, de carbono dissolvido, são diferentes variáveis aqui. E a gente tem, né, está apontado aqui pelo GUS, que é o Sistema Global de Observação do Oceano. Se vocês entrarem na página do GUS, que nada mais é do que vários cientistas, vários profissionais de diferentes áreas que têm construído e discutido para determinar quais são essas variáveis fundamentais, ou pelo menos apontar o mínimo que a gente precisa. Além dessas variáveis físicas, biogeoquímicas e algumas pequenas interdisciplinares que já estão sendo apontadas, a gente tem variáveis essenciais da biodiversidade marinha. Então, a gente precisa saber sobre a microbiota do oceano,
sobre a comunidade fitoplanctônica, ou seja, quem tem a principal produtividade primária marinha, sobre o zooplâncton, sobre os peixes, e sobre os estados, o estado dos habitats marinhos, principalmente sobre os bancos de macroalga, os recifes de coral, as áreas de manguezal e os outros diversos ecossistemas, mas a gente coloca alguns aqui como sendo chave para compreender a dinâmica da biodiversidade marinha, mas também as mudanças que estão acontecendo a nível local, regional e global. Essas variáveis essenciais da biodiversidade marinha, elas vieram de um grupo de variáveis essenciais da biodiversidade geral, e a gente tem diferentes classes de biodiversidade, a gente tem composição genética, populações, informações sobre populações de espécies, a gente tem sobre a comunidade, sobre funcionamento de ecossistema, e essas variáveis essenciais, elas é como se elas traduzissem o que está acontecendo no ecossistema, né? A gente precisa ter um mapeamento, a gente não vai partir do monitoramento costeiro, partir do nada. A gente tem uma ecologia por trás e a gente sabe que os ecossistemas têm um funcionamento que pode ser mapeado e existem informações fundamentais que a gente precisa para poder tomar decisão em relação a esse ecossistema. Então, a gente tem essa lista de variáveis essenciais e não necessariamente a gente consegue monitorar todas elas quando a gente planeja um estudo costeiro, mas que a gente use elas para elaborar os nossos estudos, que pelo menos algumas delas, né, que a gente não comece a monitorar coisas que não são tão relevantes para a gente tomar decisão sobre a sustentabilidade desses ecossistemas. Quando a gente trabalha com serviços ecossistêmicos, ou seja, quais são os serviços que esses ecossistemas promovem para a nossa sociedade, a gente ainda está um passo atrás, né? Então, a gente tem variáveis essenciais sendo listadas, mas ainda existe bastante discussão e conversa em quais são essas variáveis, dentre as variáveis da biodiversidade, quais são as essenciais para determinar os serviços ecossistêmicos. Então, a gente tem, se vocês entrarem no site, vocês vão conseguir ver várias listas de artigos, reuniões, e quem faz isso, né? São profissionais do oceano, a gente tem muitas pessoas de diferentes países participando dessas discussões e tentando fazer esse esforço global, muitas vezes voluntário, para determinar, né, para mapear quais são variáveis essenciais e que podem, no final, nos dar indicativos de alteração e que são fundamentais para a gente incluir nos monitoramentos costeiros. Em relação aos indicadores da biodiversidade, então, a gente tem alguns sendo testado, não só na área marinha, mas também na área terrestre, principalmente na área terrestre. Então, a gente tem, por exemplo, índices de proteção de espécie, a gente tem índices de recuperação global de um determinado ecossistema, a gente tem índices que vão juntar espécies e hábitats junto, e, por exemplo, alguns indicadores de mudanças no oceano, aqui eu coloquei os indicadores de mudança climática, que a gente tem, por exemplo, o nível de calor no oceano, um deles é a gente saber, junto também, a temperatura da superfície do oceano, quando a gente vê, nossa, essa água está muito quente, né, saem aqueles mapas de indicadores, o nível do mar, nível de enchentes costeiras, então quanto que o nível do mar está subindo e está impactando as áreas litorâneas, e a acidificação dos oceanos, são indicadores fundamentais e que a gente tem priorizado eles nos monitoramentos. E quando a gente fala de boas práticas em monitoramento, na verdade, boas práticas gerais de aquisição de dados do oceano, onde é que a gente consegue buscar isso, né? Eu não vou entrar aqui exatamente em explicar o que são boas práticas agora, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente,
mas a gente tem um sistema de boas práticas do oceano sendo construído, que a gente chama de OBPS. Ele tem sido construído pela Unesco, e lá a gente tem um repositório de boas práticas. Tanto a gente pode encontrar boas práticas sobre um determinado assunto, e a gente também pode alimentar esse sistema com boas práticas de algo que a gente tem feito e a gente sabe que são ações que podem servir de modelo para a gente entender o oceano. Então, a gente consegue alimentar esses sistemas e, geralmente, a gente consegue facilmente fazer as consultas lá. Um estudo novo, algo que você não está muito familiarizado e você não entende um artigo. Então, existem protocolos, existem vídeos explicando boas práticas, existem compilados de relatórios, são vários níveis de informação que estão sendo organizados nesses repositórios, e aqui é um lugar, uma fonte importante e que é curada. Então, o exercício de hoje, né, esse pedaço, vocês vão ver que eu não aprofundei, eu só listei algumas coisas, e é justamente para que vocês possam pensar, ir atrás, refletir, a gente vai tirar as dúvidas no encontro síncrono. Então, eu gostaria que vocês tentassem construir um planejamento de um monitoramento do oceano. Ou seja, tenha uma pergunta, qual é a pergunta, o que vocês querem saber sobre o oceano? E qual é a base de dados que precisa ser construída, ou seja, quais são as variáveis fundamentais para a gente responder essa pergunta. Use o pequeno passo a passo que eu dei aqui, e vamos pensar em algo viável na sua realidade atual. Se você já faz parte de uma ação de monitoramento, tente pensar ou buscar dentro desse projeto que você está, quais são as informações, ou seja, qual é a base de dados que a gente tem final, né? Como ela é construída, qual é a pergunta pela qual ela partiu, e quais são os dados que eu obtenho ao final desse estudo. Eu vou dar alguns modelos para vocês em forma de literatura e passo a passo, então não precisa desesperar. Mas eu gostaria que vocês fizessem esse exercício de reflexão. Então, até a próxima.